Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Continuamos aqui então com a nossa aula de oficina de produção textual e oralidade. Estamos aí então no desenvolvimento da atividade 4, desenvolvimento 2. Estamos falando aí algumas aulas, na verdade desde lá do início, sobre a importância de aprendermos sobre a diversidade linguística, reforçando também, claro, a importância da norma padrão, mas pensando aí na língua como representação de um povo, como identidade, observando nas diferentes esferas sociais, nos diferentes gêneros, enfim. Então, estamos trazendo aí várias temáticas, certo? Sociais e relacionando-as com a língua, ok? Vou fazer então a minha audiodescrição para vocês. Eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com um macacão preto, uma bota vinho, uma blusona de linha cinza, um lenço cinza também, argolas e o meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos quando meu cabelo está solto, ok? E com a gente aí para brilhantar a nossa aula, ele já veio aqui várias vezes, ontem tivemos a Jana, a Andréia, todo mundo aí colaborando com a gente e o Anderson está aqui de novo. Anderson? Então, muito obrigado pelo convite, professora Elaine. Agradeço a todos que estão conosco. Bom, vou fazer minha autodescrição aqui. Eu estou com um casaco marrom, estou com uma calça preta, estou com o cabelo curto e tá parecendo uma regata azul aqui, ó, porque estamos com muitas blusas porque está frio. Eu uso óculos, estou com a barba aparada e eu tenho 2 alargadores na orelha. É isso. Perfeito. E com a gente aí na Libras, a Simone e a Elisa. Muito, muito obrigada. Okay? Objetivos da nossa aula, ou melhor, objetivo, ampliar o repertório sobre a diversidade linguística. E aí a nossa perguntinha inicial. Como a diversidade linguística pode representar a cultura de um povo? Já falamos de várias formas aqui com vocês sobre isso, né? Que a língua ela vai identificar aquela pessoa, então a gente pode observar pelas palavras que essa pessoa utiliza, pelo sotaque, se ela utiliza mais uma variedade formal, informal, se ela mescla, como ela se comporta nas diferentes situações aí comunicativas, nós já falamos sobre isso. Há algumas aulas, a gente comentou sobre o falar difícil, até que ponto falar bonito efetiva a comunicação. Falamos da importância de equilibrar aí, que diversidade que eu utilizo, pensar na mensagem que eu quero compartilhar, qual canal comunicativo eu estou utilizando, enfim, muitas coisas. E aí, Anderson, para você, como é que a diversidade linguística pode representar aí uma diversidade, a diversidade do povo? Nossa, eu penso na quantidade de formas de comunicação que a gente apresenta, né? A gente tem alguns signos que são universais, né? Antes da aula a gente estava comentando que, por exemplo, isso aqui, independentemente da região que a gente está, vai significar algo como vir em paz, eu não estou armado, não estou pensando em violência, ou sei lá, qualquer coisa desse sentido. Mas, ao mesmo tempo, porque como algumas coisas são biológicas e outras são culturais, nós vamos expressando a nossa relação com o mundo de acordo com o contexto que a gente vive e isso vai criando diferentes formas de comunicação. É por isso que existem, por exemplo, sotaques. Porque nós estamos com população, o nosso país é imenso. Então nós temos populações que vão vivendo em determinadas regiões e vão se afastando cada vez mais no seu próprio contexto e vão criando diferentes signos na hora de se comunicar. E isso é belo. Isso é bonito. Sim. Ontem a gente puxou um pouquinho para eles, falando sobre... Quando a gente pensa aí nos povos indígenas, geralmente como a gente aprendeu, como ouvimos aí nas diferentes mídias, tem aquela imagem de todos iguais. Sim. Todos com os mesmos trajes, a mesma língua, mesma moradia, enfim. E isso é reforçado a partir, de novo, pela língua, Quando eu vou falar sobre os diferentes povos, como é que eu represento a partir da língua? Que palavras que eu utilizo? A gente deu o exemplo ontem das manifestações que estão tendo aí dos diferentes povos indígenas e que muitas pessoas falam, indígena com celular? Indígena com carro? E por que não? Não é? Sim, até porque essas ferramentas que a gente utiliza, elas têm um caráter
universal, porque senão, se a gente fosse parar a pensar, a gente não poderia, sei lá, utilizar o arado, porque isso, a gente não é a favor do feudalismo, né, da servidão, que é contra isso, mas então não podemos usar o arado. Então, tem esse tipo de questão, e uma coisa que expressa um pouco a diversidade indígena é o seguinte: eles fazem muito uso de arte plumária. Dependendo da região do país, eles vão ter contatos com determinadas aves que em outras regiões não têm. Ou seja, esse fator material vai alterar o tipo de arte plumária que eles vão ter nas diferentes regiões do país. Perfeito. Porque são aves com penagens diferentes. E, consequentemente, como você está falando aí, a língua, né? Sim. A língua aí de cada uma, né? De cada um desses povos, sim, também terá aí a sua diferença para representar como aquele povo específico observa determinada situação. Sim, e para pensar num caminho reverso, para gente pensar o quanto essa questão de índio, tudo igual, é errônea, a gente pode pensar, por exemplo, em algo que nos é familiar, a questão do continente europeu. Dificilmente se fala, os europeus tal. Por quê? A gente sabe que dentro do continente tem uma grande diversidade. A gente tem os portugueses, os espanhóis, os franceses, os alemães, os ingleses, e a gente consegue perceber a diversidade desses povos, sim, muito facilmente, é muito palpável, e a gente sabe também que eles falam diferentes línguas, ainda que às vezes, por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol tenham algumas semelhanças. A mesma coisa ocorre com os povos indígenas. Muitos, sim, falam línguas totalmente diferentes, e aí a gente agrupa como uma coisa só. Isso. E a temática que a gente vai trazer hoje também, que muitas dessas línguas estão morrendo. Né? Ou seja, se muitas dessas línguas estão morrendo, óbvio, nem todos falam a mesma. Isso. Né? E temos que pensar, por qual motivo ou quais motivos essas línguas estão morrendo? Né? Será que porque esses povos estão sendo exterminados, essa cultura não é valorizada? A gente pode pensar também, essas línguas, elas são somente orais, tem escrita também? Não tem? Como essa cultura é preservada? Então a gente vai trazer tudo isso, ou pelo menos um pouquinho, para a aula de hoje. Vamos lá então? Continuando. Temos aí para vocês algumas informações na tela. Então, ouviremos 2 podcasts. Na verdade, temos uma correção aí. O primeiro é um podcast e o segundo é um vídeo, tá bom? Então, ouviremos um podcast e depois um vídeo, tá? Que falam sobre a diversidade linguística e como elas representam a cultura de um povo. Então, o título desse primeiro é Professora destaca a riqueza cultural e a importância das línguas indígenas. Vivemos em um país plurilingüe, com mais de 50 línguas ativas no Amazonas. Porém, muitas correm risco de extinção, disse a especialista. Vamos lá, então, ouvir aí um trechinho desse áudio, a gente comenta e depois retornamos. A gente vai falar agora sobre a importância das línguas indígenas para a riqueza cultural brasileira, né? Já que também estamos no Ano Internacional das Línguas Indígenas. Para bater esse papo conosco, eu tenho na linha a professora do Departamento de Letras da Universidade Federal lá do Amazonas, a Jonise Nunes. Professora Jonise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer, viu, professora, poder contar com a sua participação. E que maravilha a ONU determinar 2019 como Ano Internacional das Línguas Indígenas, não é? Sim, é uma satisfação também ter essa oportunidade de falar sobre essa temática com vocês, principalmente porque nós, no Amazonas, temos o maior número de línguas indígenas, o maior número de povos indígenas, e uma realidade cheia de desafios. Então, é necessário nós divulgarmos essas questões, esses desafios, para que outras pessoas se sintam tocadas a partilhar com a gente desse desafio, a conhecer, porque quando se conhece, pelo menos vai se falar a favor, e cada um falando, divulgando a questão, não só a questão linguística, mas também a questão indígena, ela passa a ser fortalecida. Com certeza, professora. No estado do Amazonas, o que a gente sabe são quantas línguas indígenas vivas, digamos assim? 55, né, em média, uma estimativa desse quantitativo, mas a gente sempre, devido ao deslocamento, né, próprio dos povos indígenas,
de repente tem algum outro povo, alguma outra língua, né? A própria situação geográfica da Amazônia, né? Tem áreas que não tem muito acesso à educação. Então, a gente não tem esse número preciso, mas são cerca de 55 línguas. 55. Muita gente não faz a menor ideia disso, né, professora, no Brasil. Acha que só tem uma língua, não sei, as pessoas lembram muito, né, do tupi, né? Sim, exatamente. Há um imaginário, né, um mito de que todo indígena, ele fala tupi-guarani, Tupi-guarani. né? Como se ainda se circulou em muitos materiais, ainda se circula. Uhum. E isso não é só, assim, especificamente no eixo sudeste, nordeste, centro-oeste, mas mesmo no Amazonas, né, no norte, não há esse esclarecimento. Claro que tudo isso é fruto de um movimento político, né, macro, para fortalecer essa questão de língua única, de identidade única, quando, na realidade, nós estamos em um país plurilingüe, multiétnico, né? Uhum. Então, nós não estamos em um país com uma única língua. Mesmo o português, ele acaba tendo várias versões. É verdade. Portuguesa. Agora, um país plurilingüe, gostei disso. Agora, professora, você falou das línguas vivas, né? Só no estado do Amazonas, mais ou menos 55. Mas algumas dessas estão, digamos assim, tem risco de extinção? Sim, muitas, né? Quando você tem... hoje o português, a língua portuguesa, né? Com o avanço das novas tecnologias, das tecnologias da informação... Então, ele vai entrando. E a escola, ela não está preparada, né? Os professores não estão preparados para fortalecer o ensino da língua indígena, para priorizar a língua indígena como é o direito dos povos indígenas. Uhum. Então, o português, ele chega sem avisar. E vai chegando, no primeiro momento, sem ingênuo, né? Mas depois ele começa a infiltrar na língua. E se não tem um cuidado, ela realmente fica numa situação muito delicada. Então, a gente tem outras questões também culturais, uhum. né? Que, por exemplo, a gente tem no Alto Rio Negro, o povo Rúpida, né? Que tem pouco, apesar deles falarem a língua, praticamente, só a língua indígena, mas é um povo com poucas pessoas. E aí, você sabe que a pessoa precisa estar viva para falar. Vamos lá, então. Esse áudio ele é bem extenso, vocês podem aí ouvir na íntegra, certo? E ampliar os conhecimentos de vocês, como a gente sempre fala aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante da professora dizendo, é que o português ele vem chegando, né? Como se ele viesse devastando ali. Porque ontem... Tentáculos, né? Porque a gente comentou ontem que, na verdade... Os indígenas, eles são alfabetizados a partir do seu idioma oficial, da sua língua oficial. E depois, por uma necessidade, né, aí, social, claro que a gente sabe que os documentos, né, tem aí o português padrão. Então, mas o idioma oficial deles é a língua ali da sua comunidade e depois vem o português. Como se a gente tivesse uma identidade só com o português, a gente acaba excluindo o outro. E, de novo, trazendo para o nosso componente aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Como é que a língua, né? Como é que a gente, a partir da nossa oralidade ou da escrita, reforçamos essa ideia? Pensando aqui hoje, focando mais aí nas línguas indígenas. Como é que a gente reforça os preconceitos sobre esses povos, né? E vai distanciando cada vez mais aí essa identidade desse povo. Será que não há um projeto político, como ela fala aí? Né? Será? Sim. E a gente pode pensar política de várias formas, né? A gente pode pensar em política somente como partidos, então Sim. cada um com seu interesse. A gente pode pensar política aí na intenção social mesmo, né? De trabalhar aí para a população como um todo, não para um grupo sim, um grupo não. Então, reforçando, eu sempre falo para vocês, pensando aí, né, como a gente tem muita informação muito rápido, como nós observamos essas informações? E reforça.
os jornais, revistas, diversas páginas, como é que eles compartilham informações sobre esses povos? Quais são as palavras, quais são os substantivos, os adjetivos que são utilizados para representar aí esses povos? O que você me diz sobre isso, Anderson? A língua ela tem uma capacidade muito grande porque de exercer uma situação de controle, né? Porque a linguagem é poder. Quando a gente comunica, quando a gente tem a capacidade de dizer algo que está dentro da nossa cabeça e expressar para outras pessoas, a gente está exercendo um poder muito grande. Então, quando a gente tem essa capacidade e a gente impede o outro de exercer essa capacidade na sua própria língua, você já está exercendo uma relação de poder que está minguando a capacidade dele de se comunicar. Às vezes acontece isso com a gente, por exemplo, a gente entra num ambiente que vai se comunicar em outra língua. Você tem aqueles delayzinhos, aquelas travadas que você precisa... Não, peraí, isso aqui eu preciso pensar como que funciona. Eu sei falar na minha determinada língua, mas e nessa língua? Peraí, como que eu faço a inversão da chave para isso acontecer? Então, isso acontece muito na questão do caso dos indígenas. E aí a gente vai utilizando certas terminologias que vão enquadrando eles em determinadas categorias que não são eles que criaram, mas somos nós. Sim. O próprio termo índio, em geral, né, já é uma categorização que é nossa, o olhar de fora falando de dentro. E isso, na maior parte das vezes, dentro da historiografia e dentro dos estudos sociológicos, é uma premissa meio complicada de você colocar em realidade, né? Porque quem está de fora não conhece todos os meandros daquela sociedade. E conforme a gente vai discutindo aqui, eu tenho ouvido muito, né, as pessoas falarem que a gente realmente só vai ter um futuro aí do planeta se a gente voltar, né, e ouvi-los, os indígenas. Então, a gente pensar aí nos nomes que eles davam para as regiões, para os rios, né, que tinha essa ideia aí de, esse rio... só um exemplo, tá, gente? Não estou falando aqui exatamente, mas aqui é uma região que alaga. Né? Eu acho que tem um exemplo bem prático disso. Isso, vamos São lá. Paulo do Piratininga. E aí os indígenas falaram coisas assim, ó, não constrói as coisas aí não que vai dar ruim. E a gente insistiu muito nisso. E hoje a gente descobre que qualquer chuvinha aqui na cidade de São Paulo alaga. Qualquer chuvinha, literalmente falando. Dá uma garoa, tem lugar que alaga. Por quê? Porque os indígenas já sabiam que essa região concentrava muita água e por isso que eles chamaram de Piratininga. Ótimo. Pronto, ele deu um exemplo aí. Perfeito. Isso. Ótimo. E se a gente for pensar também aqui, pensando na América do Sul aí, né, como um todo, quando eu tive a oportunidade de estar no Peru, eu fiquei observando, eu falei, gente, como que eles conseguiram construir isso daqui? Assim, as pedras encaixadas ali exatamente, parecia que eram polidas, né? Enfim, então a sabedoria que esse povo tinha e tem, né? Mas que infelizmente se perdeu aí, né? Com todos esses assassinatos, domínios, enfim. E se a gente tivesse ali preservado isso, né? Ouvir, né? Muito mais deles. Isso, inclusive o que acontece é que normalmente quando a gente vê algo que não foram brancos que construíram e a gente não consegue explicar, a gente fala que são aliens. Não é? Tem essa característica aí. E, inclusive tem uma coisa bastante interessante que a gente está descobrindo determinadas estruturas na floresta amazônica. Porque às vezes ficava a impressão de que a gente só tinha 3 grandes civilizações aqui na região da América Latina, né? Os mesoamericanos, que são os astecas e os maias, e aí tem os povos como os toltecas lá naquela região, os incas e acabou. Aqui no Brasil os indígenas não produziram nada, digamos assim. Só que a gente tem que pensar na questão material deles, alguns materiais não são tão bem preservados porque a Amazônia é uma destruidora de evidências. É muito úmido, então para preservar qualquer tipo de objeto, material lá é muito mais difícil. Só que a gente está começando a descobrir algumas estruturas. Então a gente talvez descubra que existiam civilizações bastante imponentes naquela região. Inclusive recomendo um livro chamado 1499, O Brasil Antes de Cabral, que fala um pouco sobre essas questões. Mas por que a gente não descobre? Eu acredito em 3 fatores. Apagamento, falta de interesse e falta de verba.
Então, se a gente tivesse maiores investimentos nisso, a gente teria um contato muito maior com a nossa história e conseguiria saber, e até você acaba é subjetivo, é meio ter que balancear um pouco, mas você acaba sentindo um pouco mais de orgulho do seu passado, né? Sim. Então é necessário a gente fazer esse tipo de descoberta para a gente ter esse tipo de respaldo histórico para falar, nós somos filhos de grandes civilizações, assim como os africanos. Sim, e falta de verba aplicada, né? Isso. A verba existe. Né? Aplicada. Muito bem. Sabe que eu não sei se foi esse ano ou ano passado, eu vi em um jornal que um dos museus em Angola pegou fogo e tal. E eles, infelizmente, perderam muito da verdadeira história dos povos africanos. E ninguém... não tem muito. Não, um museuzinho ali, ninguém... De novo, né? Por que será que se determinado museu, em determinado lugar, pegasse fogo, né? É aquele... Nossa... Porque um museu que guarda aí uma verdadeira história de um povo que foi apagada, tem sido apagada, não tem importância. A gente pode colocar o Notre Dame, sim, a Catedral e o Museu de Angola. Ponto. Fica aí a pesquisa para vocês e uma discussão aí, né? Para vocês trabalharem, talvez, uma sugestão no podcast que a gente já falou para eles, não é? Continuando então. Temos aí algumas informações, né, que é ampliando sobre o podcast. Eu quero ler esse trechinho que está em destaque para vocês, que a língua carrega a identidade de um povo. Sendo assim, é importante conhecer e discutir esse assunto para fortalecer a luta pela preservação da cultura indígena. Aquilo que a gente tem dito aí para vocês. Acho que vocês estão até sonhando, né? Quem fala de noite, fica lá. Identidade de um povo... Isso é muito forte, né? Importante conhecer e discutir esse assunto. Com qual finalidade, né? Fortalecer a luta, gente, né? A gente precisa fortalecer. E por que todos têm que lutar por isso? Porque a gente precisa preservar essa cultura indígena, né? Que é lá que já existia, como eu falei para eles na aula anterior, né? Que não foram os portugueses que chegaram aqui e construíram uma história. Não. Já tinha uma história e, de novo, é importante resgatar essa história para fortalecer o nosso futuro, né? E, quem sabe, melhorar muitas coisas. Aquela frase do George Orwell, quem controla o passado, controla o presente, por consequência, o futuro. Então, é importante a gente ter essa dimensão do nosso passado, porque é através dele que a gente vai tendo consequências do que vai direcionar o nosso futuro. As nossas ações acabam sendo determinadas muito pelo passado que a gente tem. A gente pode pensar, por exemplo, em conceitos como meritocracia e aí a gente abarca isso dentro dos povos indígenas. Eles estão sendo perseguidos porque eles não se esforçaram ou determinada coisa assim. Mas se a gente vai percebendo que as terras deles foram roubadas, literalmente, de modo ilegal e que as lutas indígenas têm um caráter de recuperar um direito que era deles, a gente passa a ter uma outra visão sobre essas lutas, como foi mencionado. Perfeito. E por que continuam, né, sendo roubadas? Isso. E, de novo, como é que os grandes veículos de comunicação representam essa luta? Quando, em que quantidade, né, com qual importância, com qual visão? Então, é muito importante, de novo, pensando aí na língua. Tá? E temos alguns balões aí em destaque para vocês. Observe as palavras abaixo e discuta com a classe sobre como a língua pode reforçar preconceitos sobre temas relacionados a elas, né? A elas quem? Essas palavras que estão aqui. Então temos aí questão linguística, questão indígena, acesso à educação, situação geográfica, movimento político, identidade única, língua única. Vamos lá, Anderson, escolha uma aí e comente. Vamos ver aqui. Acho que língua única é um tema bastante interessante, porque quando os povos europeus chegaram aqui, a gente pega, por exemplo, os espanhóis, os portugueses, eles imporam a língua deles. Por quê? Porque, é só porque a gente queria se comunicar mais facilmente.
Então a gente percebe como a língua acaba sendo um veículo de poder, porque se ela foi imposta por uma razão. E essa razão não pode ser reduzida simplesmente assim, não, porque eles queriam se comunicar mais facilmente com os indígenas, né? Era uma, sabe, eles tinham interesse em comunicação. Não, eles tinham interesse em impor a vontade deles e a língua acaba sendo um veículo de instrumentalização desse poder. Sim, e se a gente for pensar na história mais recente aí, né? Nas grandes ditaduras que tivemos, na Espanha, por exemplo, né? Que também tem uma diversidade enorme aí, linguística. Tem o espanhol como idioma oficial, mas temos o catalão, o basco, o galego, muitas, né? Sim. E durante a ditadura, não pode. Vocês têm que falar somente o espanhol. Por quê? Então, por quê? É simplesmente, não, porque a gente quer... E aí você entra na questão da institucionalização dessa língua, no sentido de que essa língua vai para as escolas, essa língua vai para os documentos oficiais, e então você vai ser obrigado de alguma forma a entrar em contato com essa língua. Sim. Não tem como fugir. Eu não quero, eu me recuso. Aí você não vai poder nem exercer nenhum direito. Você não vai poder ser cidadão, você não vai poder assinar um documento. Então é uma forma totalmente de restrição da sua existência enquanto pessoa, porque a língua acaba sendo um fenômeno de definição de identidade. Sim, sim. Perfeito. E pensando aí nessa questão aí da ditadura ali na Espanha, se pensarmos nos ciganos também, né? Sim. Então tem essa questão também. Por que será que os ciganos foram perseguidos, também exterminados? E se a gente for pesquisar também, além do espanhol, qual idioma, né? E os ciganos também ali terão as suas características específicas ali também, né? Qual idiomas eles utilizavam? Né, ali na sua comunidade, nas suas transações, e por que foram aí excluídos, rejeitados e perseguidos. Toda essa questão de poder que a gente está falando, e de manipulação que é muito forte. Né? Sim, e se a gente for para pensar, muitos povos minoritários e que foram perseguidos, uma das características dele que difere do outro povo, que é o perseguidor, estar na língua. Sim. Mesmo que seja apenas uma diferença de sotaque, uma questão de dialeto, mas na maior parte das vezes a gente consegue encontrar diferenças linguísticas na hora de falar dessa diferença entre os perseguidores e os perseguidos. Porque a língua é realmente um instrumento de poder. Sim, e pensando numa situação mais comum aí do cotidiano, hoje ainda bem que eu consigo não ir tanto ao banco. Eu não suporto ir ao banco, né? Consigo fazer as coisas mais assim de casa, vou em último caso. E a gente observa muito, né, pessoas de diferentes idades, né, mesmo mais velhos, tem pessoas mais novas também que não entendem, elas estão ali no banco pedindo informação e a pessoa que está fornecendo a informação não tem paciência de tentar entender como aquela pessoa consegue comunicar, né, o que ela quer, o que ela deseja, a necessidade, e aí responde a pergunta. Não ajudou em nada. Senhor, o senhor pega o seu smartphone, entre na Apple Store e faça download do arquivo. Oi? Porque aí pensando também, que a gente já tem conversado com eles aí, as novas tecnologias trouxeram aí uma amplitude de informações, novas palavras, né? Que muitas pessoas não acompanharam, por vários motivos, né? Mas principalmente por conta de uma educação formal, de qualidade, e uma educação midiática também, que é importante. Sim, porque a gente vai tendo muitas transformações, né? E aí vai gerando influências que nem todas as pessoas acabam conseguindo acompanhar. Isso mesmo. Então, por hoje é só. Então, vocês têm aí o vídeo lá, o áudio do início para terminar, mas ao final tem um vídeo também complementando informações aí. Muita coisa para vocês produzirem o jornal de vocês, hein? Sim. Podcast, muita coisa. Anderson, muito obrigada, como sempre. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos vocês, pessoas maravilhosas, poderosas e lindas. Produção, todos, pessoal da Libras, muito obrigada. Beijos, até a próxima.